professor Marcionei Miguel da Silva, dou aula de Filosofia, História, Ensino Religioso, aqui no estado de Santa Catarina, cidade de Criciúma, também Cocal do Sul. E é uma alegria para mim apresentar a você o livro José no Mistério da Encarnação, a minha dissertação de mestrado. O livro traz como principal tema a vida de São José e a paternidade responsável, a partir da reflexão teológica e bíblica. A frase que abre o texto é tirada do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que nos fala o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Depois de Mateus 1,25 diz: e ele, José, o chamou com o nome de Jesus. A grande preocupação em refletir sobre a paternidade responsável vem justamente pelo carinho que nós temos pelas crianças, os adolescentes e os jovens, que nenhum se percam, já afirmava São Leonardo Murialdo. O próprio Murialdo também nos falava sobre a importância de sermos amigo, irmão e pai. Uma frase que eu gosto muito. E José soube justamente ser amigo, irmão e pai. O escopo da pesquisa é teológico. Resgatamos a paternidade a partir de José de Nazaré, o pai de Jesus, e a sua relação com o mistério da encarnação. A primeira motivação para estudar a paternidade nasceu de uma realidade muito peculiar: o crescente número de órfãos e crianças abandonadas nos dias de hoje. A gente sabe que o abandono não é apenas econômico, material, mas pode ser também afetivo, não é? O abandono afetivo, o abandono da educação, a indiferença em relação aos filhos. As famílias estão sofrendo um desmonte de valores na sua base estrutural com a ausência paterna. O crescente número de órfãos e crianças abandonadas nos dias de hoje assusta, não é? É bom a gente lembrar justamente que a educação é fundamental. Ainda que a paternidade de José não derive da geração, ou seja, José não é pai biológico de Jesus, devemos ter presente que, não obstante, ele não essa paternidade não é aparente ou substitutiva pelo fato de possuir plenamente a autenticidade da paternidade humana, da missão paterna na família. Lucas abertamente chama José de pai de Jesus. A gente vai ver lá no capítulo 2, versículo 27, 33, 41, 44 e 48. A pergunta que nos surge de imediato é sobre o sentido da paternidade. O que significa ser pai? Estamos convencidos, nós, de que a paternidade responsável torna uma família feliz. Ao longo do nosso estudo, vamos abrindo janelas para a complexa dimensão da felicidade. No primeiro capítulo deste livro, José no Mistério da Encarnação, entramos no itinerário de sua vida, de seu ambiente vivencial, de sua origem nobre, uma vez que era da descendência do rei Davi e da sua profissão de carpinteiro. Destacamos a promessa de casamento com Maria e o compromisso com a família, em se tratando de um fato único na história, pois José foi chamado por Deus para ser o pai de Jesus, sem ser o pai biológico. Isso também muito nos encanta. O próprio texto nos fala justamente que não se coloca uma inferioridade na paternidade de José pelo simples fato de ele não ser o pai biológico. Deus interveio por meio do anjo em sua vida, dando-lhe as orientações a respeito da missão que lhe foi confiada. Até esse momento, José tinha um plano pessoal para a sua vida, sem estar distante do amor,
Depois do sonho, José deixou os seus planos para agir em tudo segundo a vontade de Deus. Não se pode negar a responsabilidade indiscutível de José em relação ao filho que lhe foi confiado. Nas funções específicas de pai, José não delegou nenhuma delas a uma outra pessoa. Foi José que apresentou Jesus no templo para a circuncisão, deu o nome ao menino e evitou qualquer perigo que colocasse a vida de seu filho em perigo. Essa atitude de defesa de Jesus tornou-se mais do que evidente na fuga, permanência e volta ao Egito. Jesus nunca se queixa da ausência de seu pai, tampouco Maria. Nesse sentido, temos o cenário da vida de José, inclusive na Sagrada Família. Para os dias de hoje, a leitura do primeiro capítulo leva-nos a resgatar a história única de um homem que acolhe o projeto da paternidade dado por Deus, a importância da família no horizonte sagrado, o amor incondicional ao filho e o zelo pelos princípios da sociedade que, mais do que cultural, são também religiosos. Concluímos a primeira parte com uma breve síntese do itinerário de José. O segundo capítulo fala das atitudes de José. Chamamos de herança de José não apenas a sua paternidade messiânica, como relata a Redentores Custos, redigida por São João Paulo II, mas os princípios de sua vida que se tornam um verdadeiro paradigma para a nossa sociedade. O Evangelho nos diz que José é um homem justo, Mateus 1,19. Na Bíblia, ser justo é ser santo. José foi escolhido por Deus para ser o pai de Jesus de forma válida a partir do matrimônio com Maria. Trabalhamos o sentido da paternidade em José e sua missão de cuidador de Jesus ao lado de Maria. Essas atitudes sempre irão servir de base para a sua família. O terceiro capítulo é a atualização da paternidade à luz de José. Nos dias de hoje, algumas propostas são necessárias para que seja possível a paternidade responsável. Trabalhamos o método Ver, Julgar e Agir, valorizado pela 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe. 3 momentos são apresentados: a questão da sustentabilidade, a ausência paterna e a pobreza ou fragilidade. Uma das dimensões por nós defendida é a formação da personalidade como compromisso paterno. Diríamos ainda mais, a paternidade de José pode ser tomada como referência por todos aqueles que almejam assumir essa missão com responsabilidade. Na paternidade responsável que propomos, a felicidade está em sintonia com o Deus Trindade, tendo diante dos olhos a família, visto que a família é o valor mais querido por nossos povos. Cremos que se deve assumir a preocupação por ela como um dos eixos transversais de toda a ação evangelizadora da Igreja. Esse é o documento de Aparecida, no número 435. Dentro dessa realidade, o nosso intuito, portanto, é estudar o significado de José na vida de Jesus, o Filho de Deus encarnado, para identificar elementos que fundamentam a paternidade responsável sob a ótica da teologia. Concluímos afirmando que é uma alegria enorme a gente poder apresentar esse texto José no Mistério da Encarnação, enriquecido naturalmente depois com a leitura que você deverá fazer da carta do Papa Francisco sobre a vida de São José. Boa leitura de José no Mistério da Encarnação.